Fala galera, Borodota aqui, vim trazer outra duvidazinha que eu tive, hoje num software um pouco diferente aí do que eu venho costumando usar. O software que eu uso geralmente de pós-flop é o PioSolver e hoje eu vou estar utilizando um software aí de pré-flop chamado de ICMizer, ok? Bom, a dúvida, o ICMizer é um software que ele serve para tirar esse tipo de dúvida que eu vou ter aqui hoje, tá bom? Então, a dúvida foi a seguinte, a mesa roda em gap, ou seja, todos foldaram até chegar nessa posição e eu estava com essa mão As 7 suited do cut off. Eu jogo de mini raise, tomo um fold do button e do small e o big blind decide ir ao win, né? Bom, essa mão aqui eu fiquei com bastante dúvida se essa mão deveria ser encaixada aqui no range que dá call em all win do big blind. E dentre a composição, né, quais mãos eu realmente acredito que o Big Blind vai estar indo na win aqui, tanto por parte que a teoria sugere que seja bom, quanto por parte da população, tá? O Big Blind ele tem que pegar algumas mãos aqui que ele se beneficia de fazer eu foldar muitas mãos que tem determinada jogabilidade até ok, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu tô com As 7 de ouros, né? Uma mão boa. Vamos supor, aqui também, dessa posição, eu vou estar jogando alguma mão, por exemplo, como Valete 8 de ouros, tá? Quando eu dou raise e o Big Blind vai all in, as mãos que o Big Blind deveria ir all in, porque eu não vou pagar quando ele vai all in, e ele faz eu foldar esse monte de equidade, vamos falar assim, ou esse monte de direito que eu tenho do pote de certa forma, quais mãos que é muito boa para ele fazer isso? Parzinhos, de uma maneira geral, são bem bons, né? 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, e ele se alastra aí até o vala-vala, por exemplo, no caso de 30 blinds. Essas mãos são as boas, né, para que ele faça isso. Outras mãos que são boas para ele ter nesse perfil, são quais mãos, né? Então, se eu pudesse elencar aqui, eu vou ter quais mãos? Mãos que o GTO, né, o Game Theory Optimal, sugerem que eu jogue de all-in do Big Blind versus o mini raise do cut off, né? Isso em 30 blinds. Então, quais são essas mãos aqui, né? Traduzindo, né, essa frase aqui linda, quais mãos que esse jogador aqui deveria jogar dessa maneira, ok? Então, quais mãos? Os parzinhos, né? Então, vou colocar aqui do 2-2 até o vala-vala, mais ou menos. Então, vai 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, até chegar num pedaço de vala-vala, vamos falar assim, até 50% do vala-vala, para não falar que você está jogando sempre de all-in essa mão. São mãos que podem estar se beneficiando ali, beleza? Qual outro grupo de mãos? São os melhores ases off-suited. Quais são os melhores ases off-suited que a gente tem? Né? A gente tem ali ase valete off, ase dama off, ase rei off, ok? Então essas mãos aqui geralmente também costumam estar presentes ali. Existem algumas mãos que elas não são, né, a teoria até sugere, né, eu vou até colocar aqui, teoria sugere, mas não são choves na prática, né, você acompanhando como que acontece ali, né, a população não desempenha esses choves. Quais mãos que são, por exemplo? Um rei 8 suited, um dama 8 suited, essas mãos aqui o solver vai lá, quando você pega uma análise lá e vê, não, deixa eu estudar a teoria do jogo aqui, tá lá, rei 8, dama 8, não, beleza, isso aí vai all in mesmo, não, faz sentido por causa disso, daquilo, tem uma blocker relevante, né, uma mão que tem muita equidade e tal. Só que quando você vai ver na prática, ninguém chove essas mãos. Então, eu vou deixar um asterisco aqui, porque essa aqui realmente não acontece com tanta frequência. E algumas mãos, parte das melhores Broadways off-suited, né? O que são Broadways? Broadways são tudo aquilo que envolvem as figuras, né? Rei, valete, dama, de vez em quando o 10 é encaixado aí no ramo das Broadways, mas é principalmente rei, dama, valete, beleza? Então, dentro das melhores Broadways que entram para esse chove aí, geralmente é o rei, dama, off, né? Para essa stack aí de 30 blinds, né? Para você jogando com 30 blinds. Então, o range que joga por all-in nessa situação é mais ou menos esse aqui.
Então o que eu faço, né? Pô, eu quero saber a resposta desse spot aqui em específico. Então a gente vai utilizar o Issemizer, né? Eu importei, né? Eu vim aqui, o Issemizer ele é um software que me auxilia a tomar as decisões no pré-flop. Ele não considera como que o pós-flop vai ser desenvolvido, nem nada. Ele só me considera se esse call aqui vai ser bom ou não, ok? Sendo que o jogador foi all-in. Então o que eu faço, né? A configuração dele aqui já está toda certinha, né? Às vezes num vídeo posterior eu ensino como que faz uma configuração. Essa configuração aqui ela é a mais básica, inclusive, beleza? É uma situação normal, não é uma mesa final, nem nada. Não é um torneio bounty, é um torneio tranquilo, igual esse que era também, ok? Então o que eu venho aqui? Eu venho aqui e monto primeiro qual que é o range que eu vou estar jogando dessa posição do cutoff, né? Você pode ir ajustando aqui por esse scrollzinho, mas se eu for pegar aqui, eu vou ter o que jogando cutoff? Vou ter essas mãos aqui, os reis, eu vou ter vários dos reis aqui jogando, várias das damas, geralmente eu vou descendo os degraus aqui, né? Tenho o 7x suited aqui, vou ter um rei 8zinho às vezes. Bom, em termos dos connectors aqui eu vou ter 7,6, eu vou ter 8,6, vou ter 6,5, mais ou menos isso aqui, por volta aqui dos 37%, tá? Então eu vou ter esse range aqui que vai estar dando raise nesse spot, beleza? Então quando eu falei que esse jogador aqui está indo all-in com 2-2, ele tá fazendo eu ter que largar uma mão tipo um rei 9 off, né? A gente vai chegar a perceber quais mãos que ele está fazendo eu largar ali, ok? Bom, quando eu venho aqui no range que o Big Blind deveria ir all-in, né, depois que eu dou o raise nesse spot aqui. Então, tem algumas mãos que esse jogador aqui necessariamente ele não deveria ir all-in. Por exemplo, As, ele tem que ir all-in nesse spot? Ele pode ir all-in. Esse all-in vai ser lucrativo, porque a As praticamente nunca perde no pré-flop, nunca perde, e quando envolve o pós-flop não vai perder também não. Então o As, o que vai acontecer? Ele vai jogar aqui, ele não vai ir all-in com ele, né? A maior parte das vezes ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma tribet não all-in, e aí ele vai deixar eu jogar. Ou eu vou all-in, ou eu jogo por call, e aí ele vai jogar o As de uma maneira diferente. Então As, rei, dama, essas mãos aqui, As e rei suited, As e dama suited, As e vala suited, um pedaço do As e 10 suited, ele joga sempre essas mãos dessa mesma maneira. Ele não vai all-in, ele dá tribet, né, que é aumentar a minha aposta, e aí quando eu vou all-in aqui do cutoff ele paga, ou quando eu dou call a gente joga o flop e tal, beleza? Então, bom, tido isso, quais outras mãos que ele não vai ter? Aí eu volto aqui no meu TXT, quais mãos que ele vai ter aqui? 2-2 até metade do vala-vala. Então vamos lá, ele não vai ter aqui nenhum dos pares então, praticamente, né? Indo all-in aqui, ele vai ter todos os pares, desculpa, jogando aqui nessa posição, então tá aqui. Quais outras mãos que eu tinha elencado lá? Eu vou dar uma apagada aqui em todas, e aí a gente vai colocando as que parecem ser mais interessantes. Então do 2-2 até o vala-vala, ele vai ter lá, eu ainda coloquei aqui, tem como você colocar 50% do vala-vala, beleza? Você precisa ter esse preciosismo? Não, às vezes você coloca 100% de vala-vala ali e toma a sua decisão, beleza? As outras mãos que estavam elencadas lá eram quais? Melhores ases off-suited, as e vala, as e dama, as e rei. Então eu vou pegar aqui e vou colocar a frequência inteira dessas mãos aqui, beleza? Essa aqui eu estou configurando quais mãos o Big Blind vai all-in quando eu dou esse mini raise aqui, beleza? Quais outras mãos que estavam inclusas ali no range? Rei 8 suited, dama 8 suited, eu cheguei a comentar que o pessoal, a população, né, pelos estudos que a gente vem fazendo aí, não desempenham esse tipo de all-in. Então acaba que eu não vou colocar eles nessa simulação aqui, ok? E parte das melhores Broadways off-suited aqui, que é o rei dama. Bom, esse aqui é mais ou menos a cara do range que a teoria ótima do jogo sugere que você tenha jogando por all-in nessa situação aqui, beleza? Mais ou menos isso aqui para stack de 30 blinds. Então agora que eu já configurei quais mãos que eu dou raise e quais mãos do vilão vão all-in, eu clico aqui em C+, ele vai fazer as contas do pré-flop e vai me dizer se o meu Ace 7 suited deveria ser call ou não para essa situação, beleza? E aí tá aí. Bom, essa aqui é a resposta. Então, quais são as mãos que eu deveria dar raise, né? E quando o vilão vai all-in com essas mãos aqui, quais são as mãos que eu deveria pagar? Essas aqui, as que estão em verdinho, beleza? Eu não vou tentar entrar em mérito de das quantidades, mas percebam que a cada call
que eu desempenho com um 5-5 aqui, por exemplo, eu estou ganhando um blind, né? E o As 7 suited, por exemplo, quando eu dou esse call aqui, eu estou perdendo 3 blinds a cada jogada que eu faço dessa aqui. Toda jogada que eu dou o raise, esse vilão vai all in, eu estou perdendo 3 blinds. Então se o blind é 300, quer dizer que eu estou perdendo 900 fichas por cada jogada que eu faço dessa. Eu preciso entender isso agora? Quanto que eu vou ganhar por cada jogada? Não, você não precisa entender isso. O que você precisa entender é que esse call, ele é péssimo. Quando o call é break-even, que a gente fala, que ele é 0-0, ele é um call próximo, né? Que supostamente, quantos blinds que eu vou ganhar dando esse call? Próximo de 0. Seria mais ou menos esse As Valete Suited aqui, beleza? Ele está para o lado positivo, só que você não chega a ganhar um blind toda vez que você desempenha esse call, ok? Ele está ganhando ali 0,64 de blinds, ok? Então, perceber que esse As 7 Suited é muito fold. Talvez eu teria pecado com essa mão aqui também, como um Rei Dama Suited. Mas, lembrando, tá, gente? Por que esses calls estão sendo ruins? Porque o vilão está jogando somente essas mãos aqui por all-in, beleza? À medida que você vai pegando, né, um desvio maior do chove, né, ou do all-in que o Big Blind desempenha aqui, as suas mãos vão começando a melhorar dependendo de quais mãos que ele vai ir na all-in, tá? Vou colocar um exemplo aqui, podem melhorar e podem piorar, dependendo da região que esse jogador vai desempenhar esse all-in. Então eu vou colocar aqui, vou colocar um range diferente só para ver que vai mudar. Então percebam aqui que contra esse range, aquele range que eu estava analisando, meu As 7 Suited ele está perdendo 3 blinds, beleza? Então agora eu vou supor um range, né? Que aí eu vou desviar um pouquinho da teoria ótima do jogo, mas que não necessariamente quer dizer que é a verdade que aconteceu para o spot. E vou falar o seguinte, ó, eu vou acrescentar o As Vala, o As 10 Suited e o As 9 Suited nesse range aqui que esse vilão está chovando, tá? E vocês vão entender o porquê depois, tá? Então vou acrescentar só essas 3 mãos e vou pedir para rodar de novo. E eu espero que, como o meu As 7 Suited, ele estava perdendo 3 blinds e ele não tinha tanta mão boa dentro do range, porque eu considero, por exemplo, As Vala, As 10 e As 9 são mãos que estão ganhando do As 7, ok? Então essas mãos são mãos boas contra o As 7. Então se antes, quando não tinham elas, né, não estava nada aqui, o As 7 estava perdendo 3 blinds, quando eu acrescento elas, eu espero que o meu As 7 perca mais do que 3 blinds, beleza? Então quando eu vou olhar aqui a resposta, tá lá o As 7 perdendo 3 blinds e meio. Então é mais ou menos o que você tem que entender do spot. Você faz a consideração, né, pensando na teoria ótima do jogo num primeiro momento, e aí depois você faz as adaptações que você acha que fazem sentido para aquele momento ali, beleza? Bom, ao decorrer da mão, foi uma dúvida que eu tive. Eu pensei que eu tinha informação que o jogador era um jogador bom, era um jogador regular. Então eu pensei que essa mão aqui poderia se enquadrar, mas eu vi que pela teoria ótima do jogo ela seria um call ruim, né? Eu acabei dando esse call e perdi a mão e o vilão tinha um As Valé de copas, né? Que é um das últimas que eu mostrei. Tá lá, o As Vala Suited. Então o que eu fiz, né? Bom, eu fiz uma análise considerando a teoria ótima do jogo, né? Qual é o all-in que ela sugere. E depois eu fiz uma análise colocando, né, algumas mãos aqui que poderiam estar encaixadas para esse jogador em específico, beleza? Então eu fiz uma análise da teoria geral e depois fiz uma análise, vamos falar assim, mais focada ou mais específica para esse determinado jogador. No final das contas, qual que é a conclusão que eu tirei? Que eu deveria estar foldando o As 7, beleza? É isso, galera. Tamo junto e até semana que vem. Valeu!